sobre a satisfação, nós diríamos que ela está relacionada diretamente como nós somos julgados ou como nós somos pontuados com relação a tarefas ou a posições e objetivos que nós temos na vida. Portanto, podemos ir de um grau extremo do negativo para um grau supremo do positivo, dependendo de como foi feito esse nosso julgamento. Essas necessidades básicas psicológicas de satisfação têm relação também na qualidade das nossas relações interpessoais, ou seja, como nós nos relacionamos com as pessoas que são os nossos pares, os nossos colegas, as pessoas que estão abaixo de nós, que respondem a nós hierarquicamente nas organizações, ou então as pessoas que estão acima de nós, os nossos chefes. Muito bom. Esse fenômeno é muito dinâmico. Às vezes nós temos encontros e desencontros que dificilmente conseguimos controlar com relação a esses três níveis. O seu e o meu dinamismo decorre do fato do comportamento humano variar. E essa variação tem inúmeras expectativas e aspectos com que as pessoas com que nós interagimos. Os contextos que fazem o estágio de desenvolvimento das diferentes relações interpessoais realmente significam um grau muito positivo com relação à nossa satisfação ou até um grau negativo, segundo LaGuardia e Patrick, em 2008, que está nas suas referências. As abordagens do bem-estar, até porque o bem-estar está relacionado com a satisfação, elas vêm de pesquisas que as organizações e as empresas têm conduzido para tentar definir exatamente como isso acontece. Nós temos duas óticas diferentes de abordagem do potencial humano. Nós temos o bem-estar subjetivo e o bem-estar psicológico. No bem-estar subjetivo, são aspectos indiretos que nos movimentam para frente. Quando nós estamos no bem-estar psicológico, são sensações de momento, são realizações ou certas sensações extrasensoriais que fazem parte do nosso dia e do nosso cotidiano. Padovan, em 2008, e Siqueira também integraram essas possibilidades e essas expectativas psicológicas em 6 dimensões diferentes. Imaginem, 6 definições que nos ajudam a medir o grau de bem-estar ou satisfação. A primeira é a autoaceitação. Como que nós nos aceitamos enquanto pessoas? Gostaríamos de ser mais altos, mais inteligentes, menos complicados, com melhor humor, como que nós gostaríamos de ser. Isso faz parte de como nós tratamos a nossa saúde mental, como que nós trabalhamos o nosso consciente e o nosso autoconsciente. Portanto, o autoconhecimento facilita com que nós possamos atingir graus de maturidade e atitudes positivas com relação à nossa satisfação. O segundo ponto é o relacionamento positivo entre as pessoas que nos cercam. É aquela sensação de empatia, de gostar gratuitamente de alguém, simplesmente porque ela faz parte do nosso composto de vida. E, finalmente, a afeição. O quanto nós gostamos dos seres humanos, e essa capacidade de gostar significa a amplitude da amizade e a maior identificação um com o outro. A terceira dimensão é o relacionamento positivo com as outras pessoas, é a autonomia. Como que funciona a autonomia? A capacidade que nós temos interna de nos autoavaliarmos. De vez em quando nós temos que parar e medir a nossa própria pessoa. São padrões internos de autoavaliação, de resistência e de cultura, que fazem com que as nossas aprovações internas se reflitam no julgamento externo que as outras pessoas fazem conosco. Na próxima, nós vamos ver os últimos 3 aspectos positivos de como foram definidos os itens inerentes ao bem-estar e à nossa satisfação. Voltando a Siqueira e Padovan, em 2008, eles analisaram algumas perspectivas inteligentes com relação ao nosso bem-estar subjetivo e o nosso bem-estar psicológico. A quarta dimensão é a dimensão considerada domínio do ambiente.
quando você está no local de trabalho, quando você está junto com os amigos em N situações, ou quando você tem teu convívio familiar. É a capacidade que nós temos de escolher ou criar pessoas que estão à nossa volta que signifiquem algo positivo. E as suas características psíquicas, a personalidade, o jeito de ser, o seu comportamento, podem ter uma participação maior ou menor no meio nosso. E com isso a gente consegue manipular ou ser manipulado no controle de ambientes extremamente complexos. Eu lembro de uma palestra que eu fiz há algum tempo atrás, onde existia uma pessoa que toda hora levantava a mão e discordava da minha propositura de comunicação. A terceira vez que ele levantou a mão, eu me aproximei dele e passei a mão no ombro, fiz um toque pessoal no ombro dessa pessoa. Parece que não, mas esse toque sutil e rápido fez com que a pessoa se desarmasse, perdesse as defesas que tinham contra a minha forma e o meu conteúdo de comunicação e no final ainda elogiou o resultado daquela minha participação naquele evento. Isso é o controle de ambientes muitas vezes complexos, que uma palavra mais firme, um gesto, um semblante fazem com que a gente consiga atingir o nosso bem-estar psicológico numa perspectiva subjetiva ou então meramente do psicológico. O penúltimo fato mencionado por Siqueira e Padovan diz com relação ao propósito da vida. O que nós queremos da vida, como que nós buscamos as nossas metas. Nós temos perspectivas simples e remotas ou temos sonhos extremamente complexos. Não importa a dimensão do seu propósito de vida, mas o mais importante que através desse caminho, dessa trajetória, você consiga encontrar uma direção, um caminho, uma rota, um mapa viável para que você dê significado à sua própria vida. Por isso que dizem que muitas vezes o dinheiro não é tudo dentro do campo profissional. Como você interage, quais são os feedbacks, os julgamentos que você recebe do meio, às vezes são mais importantes do que o próprio dinheiro no bolso. Que tal quando você faz uma tarefa extremamente difícil, gigante, quase que impossível, e a tua chefia coloca um post-it no teu telefone simplesmente com um muito obrigado. Isso gera bem-estar e gera satisfação de forma incomensurável. E por último, os autores falam no crescimento pessoal. Até onde nós queremos ir? Como pretendemos chegar? Crescimento está ligado ao aprimoramento pessoal. Não significa simplesmente nós galgarmos novas posições dentro da hierarquia dos negócios, mas como que nós pessoalmente buscamos informação, buscamos conhecimento, buscamos o saber para que nós nos tornamos pessoas maiores internamente. Isso é muito importante porque isso nos permite abrir novas experiências e também vencer desafios que nos ajudam a simplesmente passar de fases da vida com uma completeza, com a satisfação relevante sentida na própria pele. Depois de vermos essas dimensões, vamos entrar num tema extremamente conhecido e muitas vezes não observado na vida, que é a chamada pirâmide de Maslow. Maslow foi um autor interessante, onde ele construiu um triângulo em forma de pirâmide com a base mais larga e depois chegando até o topo, aonde ele coloca as necessidades. Esse autor americano, nos anos 50, conseguiu fazer uma escada onde as necessidades estão hierarquicamente colocadas, ou seja, só podemos ir para o segundo degrau se o primeiro degrau estiver completamente satisfeito e preenchido.
O objetivo de Maslow era determinar o conjunto de todas as condições necessárias para que o ser humano, você e eu, quanto indivíduos, possamos alcançar a satisfação, seja ela no campo pessoal e no campo profissional. Portanto, Maslow fez estudos interessantes e que mostram com bastante objetividade e até com uma metodologia bastante simples quais são os passos que devemos passar para poder atingir um grau de satisfação que nos faça bem, que seja totalmente positivo. Essa teoria do norte-americano, ele fala que o ser humano, nós seres humanos, nos estamos todos os dias, a cada minuto, buscando a satisfação para que isso determine as nossas necessidades. Ou seja, se essas necessidades, pequenas, médias ou grandes, se completarem, a satisfação é uma consequência lógica. Maslow era um psicólogo e ele diz que essa perspectiva de satisfação das necessidades é o que gera motivação, aquela força motriz que nos carrega diariamente para que a gente busque de forma motivada os nossos objetivos. Essa pirâmide de Maslow é usada para demonstrar o grau de importância e hierarquia dessas necessidades, ou seja, descreve aquelas que são mais básicas, que estão na base da pirâmide, e as mais elaboradas, que se encontram no topo do mesmo objeto. As necessidades básicas são consideradas necessidades extremamente necessárias para a nossa sobrevivência. Sem isso, nós não atingimos o topo da pirâmide. E quanto mais complexas as necessidades vão se tornando, a satisfação pessoal e profissional aumenta. Vamos dar uma olhada nessa pirâmide? A primeira são as necessidades fisiológicas. A alimentação, conforto, segurança, proteção, são coisas que, se o ser humano não tiver, ele não conseguirá responder e, obviamente, sobreviver. A partir do momento que nós temos as nossas necessidades fisiológicas atingidas, como um bom sono reparador, nós podemos buscar algumas coisas que nos dizem segurança, dinheiro, conforto, um guarda-chuva no dia da chuva, a proteção contra incêndios, um seguro, uma série de coisas que fazem com que a nossa vida seja menos complicada. A partir dessa segunda fase, chegamos no pertencimento, a sensação que nós fazemos parte da sociedade, onde estabelecemos os nossos laços de amizade e os nossos laços de sentimento. A partir daí, vamos para o último degrau, que é a estima. Quanto que nós gostamos de nós mesmos, sabe? Quando você se olha no espelho e você estufa o peito por uma boa realização, por algum objetivo conquistado, porque você está contente até com o seu mero crescimento pessoal e profissional. E, finalmente, no topo da pirâmide estão as autorrealizações. São as conquistas, é o crescimento pessoal, é o crescimento material, é o reconhecimento que a sociedade dá de forma direta, escancarada, ou às vezes sutil, indiretamente, sobre a sua pessoa, um julgamento completo. Portanto, o conhecimento e a definição e o compartilhamento hierarquizado dessa pirâmide faz com que a gente consiga entender exatamente o que é satisfação.